Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Podemos sentar, irmãos? Para nós é um motivo de muita alegria retornarmos a essa casa de oração, podermos adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Eu gostaria imensamente de agradecer ao pastor Eliseu. Temos um carinho, assim, irmãos, muito grande pelo pastor Eliseu, que é um homem de Deus mesmo. E juntamente com sua esposa, irmã Mara, queria imensamente agradecer por essa oportunidade. Minha esposa não pôde estar hoje, minha filhinha estava muito cansada, começou a vir um pouquinho de gripe, então a gente, vamos ficar aqui em casa e eu vou estar lá. Ela queria estar aqui, mandou a saudação dela, a irmã Mara também. E nesse momento também, irmãos, antes de estar ministrando, eu gostaria de agradecer, esse é um dos motivos que viemos aqui também, agradecer a Deus pela vida do pastor Eliabe, que fez aniversário. Irmãos, um homem de Deus sempre cria filhos que são homens de Deus. Então o pastor Eliseu tem um filho na fé, que é o pastor Eliabe, que é um homem de Deus, que tem feito a obra do Senhor de uma maneira extraordinária através da juventude. A gente vê o ministério de Deus sendo confirmado na vida dele, através da obediência, através do esforço e do trabalho que ele tem feito. Irmãos, vai fazer quase 10 anos que eu estou liderando jovens, e lá no Belém, ele sabe disso que ele também vai no Belém, a gente vê muitos líderes, e muitas vezes é um entra e sai de pessoas que sentam muitas vezes numa cadeira que Deus não chamou. Só que como é bom quando existe a estabilidade daquele que o Espírito de Deus levanta e fala: eu te sustento aí, eu vou confirmar minha chamada na tua vida aos poucos, porque a caminhada com Deus não é uma corrida, já diz tudo, é uma caminhada. É como Deus fala com Moisés: Moisés, goteja a minha doutrina nos filhos de Israel. É uma gota que vai indo, e ao longo dos anos vai enchendo. Então eu gostaria imensamente de agradecer. Eu gostaria de deixar um versículo para o pastor Eliabe. O pastor diz assim, pode ficar em pé, meu irmão, Deus vai estar te honrando. Número 6, versículo 26, diz assim: o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O que me encanta nesse versículo da bênção araônica, exatamente nesse versículo, que é onde eu quero deixar para você, que diz assim: o Senhor levante o rosto sobre ti. Aqui não está falando se é o seu rosto que tem que ser levantado para Deus, ou se é o rosto de Deus que vira para você. Na verdade eu posso aplicar das duas formas, e é dessas duas formas que eu quero te aplicar para a sua vida. Que você possa levantar o seu rosto, mas Deus também fala com você essa noite: a minha atenção está virada sobre ti. Você tem a minha atenção. A minha atenção está sobre a tua vida, pois eu sei como estão sendo os passos da tua vida, e sobre ti eu viro o meu rosto. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Deus abençoe. Nós já demos uma lembrança para ele, depois o Cleberson faz o pix aí para você. Irmãos, sem muita demora, eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 4. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Também trago a saudação do meu pastor setorial, pastor Wilson. Deus possa estar abençoando. Lucas 4, os irmãos já acharam, amém? A gente vai ler alguns versículos. Começando pelo versículo de número 1, diz assim: então, Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu e não bebeu nada, e terminando teve fome. E disse-lhe o diabo:
Se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levando-o num alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e glória, porque me foi dado a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E ele o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: e Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti, para te guardar. E Ele te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em algum momento o teu pé numa pedra. Versículo de número 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. Até aqui. Meus irmãos, é interessante quando a gente começa a ver algumas coisas que ocorrem nas nossas vidas, porque Jesus ele foi 100% homem. O Evangelho de Lucas ele trata exatamente a humanidade de Deus, para dizer o seguinte: Jesus ele veio aqui na terra e ele sofreu as mesmas coisas que você sofreu, passou pelas mesmas tentações e pelas mesmas paixões que você passou. E Jesus, quando ele começa a sua trajetória, ele começa sendo uma criança. Ele está debaixo da bênção da sua mãe e do seu pai. Ele não fere e não transgride nenhum tipo de mandamento. Ele respeita todo tipo de mandamento da Bíblia. É interessante que nesse momento a Bíblia não relata como foi a infância de Jesus. Existe uma pequena parte que fala quando ele estava ali entre os doutores questionando. Aí os seus pais preocupados vão até ele, e depois que sua mãe chega, dá uma exortação nele, parece que some do mapa, desaparece. Parece que há um período onde o Espírito de Deus oculta a família. E é interessante que quando eu falo isso, a escola dominical está estudando esse trimestre a lição de adultos sobre a família. E eu vejo esse desaparecimento de Cristo, de toda a sua infância até os seus 30 anos de idade, como algo oculto. Porque uma família tem que ter a sua particularidade. Uma família não pode transgredir a sua privacidade. Tem muitas famílias que começam a sofrer muitas coisas, porque o seu Éden não é fechado, mas quer abrir o seu Éden para pessoas do qual você não deve mostrar. Você não pode ferir aquilo que o Espírito de Deus está tratando e falando e fazendo dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa e com os seus filhos. A sua vida não é uma bandeira para você mostrar para todo mundo o que ocorre dentro dela. Isso é tão forte que eu vejo Deus fechando e ocultando na história, e não deixando nada escrito o que ocorre dentro daquela casa, dentro daquele lar, ainda que seja Jesus. Mas mostra uma humanidade querendo dizer: o que eu faço nessa família, ninguém tem que saber. É um tratamento meu dentro dessa casa. Quantos são os problemas que podemos evitar se nós não abríssemos nossa boca? Os rabinos mais tradicionais, eles costumam dizer que com o ouvido se vem a sabedoria, mas com a boca vem o arrependimento, porque fala muito. E quando eu vejo isso, já chega a certa idade. E quando chega a certa idade, Jesus ele é batizado no Jordão. Terminou o batismo, aí começa o seu ministério. E aqui no versículo 1, olha o que diz: então Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A parte que me encanta e que fala muito forte comigo é essa primeira palavra: então Jesus. Por quê? Porque essa palavra então, ela é uma quebra.
Eu vou exemplificar para os irmãos. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja? E às vezes você pergunta assim: como que está aquele fulano que dava trabalho? Aquele fulano que dava trabalho dava mesmo. Então, essa pessoa dava trabalho, mas até o Espírito de Deus moveu alguma coisa e mudou tudo dentro dele. Tem pessoas que vivem um ciclo dentro de sua vida que parece que não tem novidade. Parece que as coisas não saem assim, não caminham. Parece que um dia após o outro é a mesma coisa, a mesma coisa. Parece que você vê a vida dos outros indo para frente, mas a sua não vem indo para frente. As coisas não saem desse ciclo. Às vezes até parece que está pior, meu irmão. Está na hora de chegar um então na sua vida. Está na hora do Espírito de Deus ter uma quebra em algumas circunstâncias dentro da tua vida, e você começar a olhar e dizer: a minha vida não ia para frente, então Jesus chegou. Está na hora do Espírito de Deus entrar e fazer uma quebra, uma ruptura em algumas circunstâncias da tua vida, e entrar o então. A minha vida estava disposta a totalmente ser um fracasso. Então eu entrei um domingo na igreja, dobrei o meu joelho e Jesus me visitou. Ou você acha que o Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para ser mais uma noite? Não, meu irmão, essa é uma noite que o Espírito de Deus marcou um encontro com você para dizer: o então chegou. A vida de Cristo estava oculta, mas chegou o então. Então o ministério dele começou agora. Quem sabe Deus não marcou essa noite para dizer: ó, o meu então chegou na tua vida. Vem uma ruptura e eu tenho novos horizontes para você. Porque quando você começa a viver aquilo que você nunca viveu na tua vida, as coisas começam a ser diferentes. Mas isso, meu irmão, só vem depois de uma reação sua. Vem depois de você reagir. Do dia que você dobrar o teu joelho, ou você tomar uma decisão firme e dizer: não, já chega. Espírito de Deus, eu quero que tenha uma ruptura aqui na minha vida, e eu quero que o teu então chega. Eu quero que viver novos horizontes. Está na hora de viver novas coisas de Deus, meu irmão. Mas isso tem que ter uma ação da tua vida. E chega o então. E quando chega o então, Jesus, ele começa a mostrar o que na Bíblia nunca teve. O que? Ele começa a mostrar como se fosse um diálogo, porque foi um diálogo. Jesus com o diabo. Ele começa a mostrar o seguinte: existe um mundo espiritual, como nunca na Bíblia teve. Jesus, ele traz coisas novas para mostrar para o povo dele, para dizer o seguinte: nem tudo que você está vivendo na terra é humano, mas existem lutas e guerras espirituais que você tem que passar na tua vida. Tem coisas na tua vida que está acontecendo que você acha que é humano. Está correndo atrás de homem daqui, correndo atrás de homem de lá. Eu vou correr aqui, eu vou ir para lá. Não, agora eu vou fazer isso daqui. Alguém tem que me ajudar. Eu preciso de um socorro, eu preciso de alguma coisa aqui. Meu irmão, diz o Espírito de Deus essa noite: dos meus cuido eu. O que você está passando é espiritual, e que o teu livramento virá do céu. Ele abre os seus olhos espirituais essa noite, para você começar a entender que existe uma guerra espiritual. Existe sim um demônio que não quer sair, e ele quer repreender isso para dizer: olha, reaja, porque o que você está passando é espiritual. E chega um momento, preciso avançar, e ele é conduzido pelo deserto. Nessa parte, quando se estuda sobre a tentação de Jesus,
se lê muito sobre Mateus e Lucas, que nem eu fiz, mas muita gente pula de Marcos. E Marcos traz um detalhe maravilhoso. Marcos traz um detalhe que quando Jesus está no deserto, nesse momento aqui, existe um detalhe que só está lá no livro de Marcos. Qual? Eu só vou citar, não vou ler para a gente ganhar tempo. Em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim: então Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto, e ele habitou entre as feras. Espera aí, Jesus habitou entre as feras? Habitou entre as feras, está lá no livro de Marcos. Nesse momento aqui, nesse momento, e só Marcos dá esse detalhe. E esse detalhe é muito forte, porque vão existir desertos que o Espírito de Deus vai te conduzir, que você vai olhar de um lado, vai olhar do outro, só tem fera. E fera não anda com ser humano, fera devora ser humano. Se você sair daqui e for para qualquer savana africana e encontrar leões, tigres, hienas, eles não vão querer conversar com você, eles vão querer devorar você. Só que, peraí, Jesus conviveu. É como se fosse assim: quem está te conduzindo para esse deserto? O Espírito Santo. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que trilha o caminho. E quando Ele conduz você no caminho, vai vir um monte de fera do teu lado abrindo a boca. Mas nesse momento parece que eu vejo a voz do Espírito de Deus falando assim: vocês abrem a boca e você ruge, mas no meu você não toca. Quantas são as feras, meu irmão? Você acha que no ministério que Deus colocou na tua vida não vão existir feras para querer te tragar, para querer te engolir? Pode falar e rugir o que quiser, mas não vai relar um dedo com você. Você vai ter que aprender a conviver com as feras que vão querer te apunhalar pelas costas. Mas quem te conduziu nesse deserto foi o Espírito de Deus. E o Deus que conduz é o mesmo que fala: você vai voltar, ninguém vai te tragar. Quantas são, meus irmãos, as pessoas que querem apunhalar, tragar? Eu vou te devorar. Não, está na empresa, Deus te colocou naquela vaga, você já está pensando em outro emprego. Em nome de Jesus, essas feras ou elas saem ou fecham a boca, mas Deus vai te sustentar lá. Meu Deus, quantas são as feras? Veio a fera do desemprego e eu estou na faculdade e vou trancar. Não vai trancar nada, porque o Deus que te colocou lá, Ele vai te sustentar e você vai concluir o seu curso. Só que chega no momento que o diabo começa a conversar com Jesus. Ele chega em Jesus. Quando chega, ele vira para o diabo, para Jesus, e fala lá no versículo 3: disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus está escrito. Em outras palavras, o diabo vira para Jesus e fala assim: troca aquilo que é eterno por aquilo que é temporário. Eu sei que você está querendo. Troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Aí Jesus ele vai para outro nível. Ele fala: nem só de pão. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você acha que eu vou barganhar com você, diabo? Você acha que eu vou perder meu tempo barganhando com você? O meu foco não é com você, diabo, porque eu estou aqui não é por tua culpa e não é por tua causa, não é por essa situação, não, meu irmão. Jesus estava naquela situação porque o Espírito de Deus havia colocado ele e ele sabia disso. Quantas são as circunstâncias de nossas vidas que a gente perde o foco, as coisas começam a desenrolar,
as coisas começam a seguir o seu curso, e a gente começa a ficar perdido, querendo ir de um lado, querendo ir do outro. Meu irmão, volta para quem colocou você nessas circunstâncias, volta para aquele que colocou você ali, e você sabe que é o Espírito de Deus, você sabe que foi Deus que te colocou nessa situação. Ah, mas já faz um tempo, já faz alguns anos. Não tem problema, meu irmão, quem te colocou ainda foi Deus. Não perca o teu foco, não perca o teu objetivo. É o Espírito de Deus que ainda te mantém em pé. E é interessante, esse diálogo vai indo. Está escrito, está escrito. E aí chega lá no versículo 9, e trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele transportou Jesus, a Bíblia não detalha isso, e levou até ele a parte mais alta do templo. Que era o templo de Jerusalém? Era a casa de Deus. E falou: lança-te daqui, porque está escrito. Está mesmo, lá no livro de Salmos: e dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Se lança daqui. Você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Se lança daqui. Quando eu comecei a refletir, queimava no meu coração sobre isso. Você parou para pensar o que o diabo está propondo? Vai ser muito sério isso que eu vou falar. Olha o que o diabo está propondo. Aonde que o diabo levou Jesus? Para o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. O que é o templo? O templo é a casa de Deus. Então dentro da casa dele, ele falou o quê? Se joga daqui. Se joga daqui por minha vontade? Peraí. Se joga daqui por minha vontade? Sabe o que ele está propondo? E eu vou resumir isso dentro do nosso contexto hoje. O diabo vira para Jesus e fala: ei, Jesus, se mata, se suicida, se mata, se lança daqui. É impressionante. Eu vi uma reportagem faz poucos meses, o número de suicídio entre jovens. Sabe aonde começa isso? Dentro de casa. O jovem não pensa em se matar quando está fora, mas ele pensa dentro da casa dele, dentro do quarto dele, quando ele está sozinho. Eu repreendo todo o espírito de suicídio que tentou entrar aqui essa noite. Eu repreendo espírito maligno. Está repreendido, e você bate em retirada em nome de Jesus. Quantos são as pessoas que se trancam dentro de uma casa, e o espírito maligno, ele invade o quarto, e você começa a ouvir aquelas músicas depressivas que não são de Deus, fica dando crédito para coisas e palavras que estão com pessoas ao seu redor, aonde falam que você não presta, você não vale nada, você não vai para frente. E o Espírito de Deus, ele vem nessa noite para dizer para você: eu sou contigo, e você será capaz. Eu sou contigo, e você será capaz. Quantas são as pessoas que dão ouvido? Por isso que a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 11 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, para de dar ouvidos para essa voz que vem dentro do teu quarto e que está colocando uma tentação em você de suicidar. Não. Quando meu Jesus ouve aquilo, ele vira, e é uma parte interessante. Vocês vão reparar uma coisa: quando Jesus, ele está falando com um diabo em todos os momentos, o diabo vira para Jesus e fala assim: está escrito. Aí Jesus responde: está escrito. Aí o diabo fala: está escrito. E Jesus responde: está escrito. E começa a luta do está escrito, está escrito, está escrito. Vocês podem ver, está tudo aqui na Bíblia. No entanto, quando ele chega nessa parte tão forte, porque o nosso Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites, ele estava com muita fome, a sua carne humana estava frágil, meu irmão.
Ela estava muito frágil, por isso que diz que é uma tentação. Poxa, é uma tentação Jesus querer se matar. Meu irmão, Jesus ele não está falando para ser humano que está bom aqui, que nem eu e você não. Esse momento aqui, o Espírito de Deus, ele estava numa fragilidade, falando com alguém aqui que está muito fraco, inclusive na fé, achando que é um suicídio, é uma tentação. Ei, eu tenho uma notícia para você: o nosso Jesus, o meu Jesus passou por isso também, com essa mesma fragilidade que você está passando. Não fique culpado, não fique achando, não, o meu Jesus, ele passou por isso, ele sentiu as dores, ele sentiu a enfermidade, ele sentiu exatamente isso que você está passando. E quando chega nesse momento, é um momento que eu gosto muito de ler aqui na palavra do Senhor, porque quando chega nesse momento, ele eleva-se a história. Até esse momento está escrito, está escrito. Aí quando Jesus, ele vê que está numa esfera humana, ele olha para um outro lado, ele olha para o diabo, e ele não responde para o diabo: está escrito. Não, ele não fala isso. No versículo de número 12, ele olha e fala: dito está. Quando ele fala dito está, nessa palavra aqui do grego, quer dizer o seguinte: houve uma reunião em particular com você e Deus, e eu estava presente. Quando o diabo ouve isso, você pode ver que ele sai fora, porque o diabo ele olha e percebe uma coisa: peraí, não foi falado, não foi escrito, foi pronunciado. Como que Jesus sabia disso? Jesus ele eleva, Jesus ele sai da esfera humana e ele entra numa outra esfera. Ele sai da esfera do está escrito e ele entra na esfera do dito está. Está na hora, meu irmão, de nós sairmos da esfera do está escrito. Está na hora de entrarmos no mundo espiritual, começarmos a entrar na esfera do dito está. Eu vou explicar isso. Uma vez na minha casa, eu sou o caçula de 2 irmãos mais velhos, somos em 3. Nós éramos jovens e nós somos escadinha, diferença de 1 ano e pouco. O mais velho tem 2 anos e pouco de diferença de mim. E nós, quando éramos adolescentes, por volta dos 14, 15 anos, por aí, chegou um momento que eu e meus irmãos começávamos a brigar muito. E briga de um lado, briga do outro, a um ponto de quando chegava depois da escola dominical e do ensaio da mocidade, e o ensaio da mocidade para nós era depois da escola dominical, acredito que seja assim. E quando terminava, a gente chegava em casa. Para vocês terem ideia, a gente não conseguia almoçar junto na mesma mesa. A briga era terrível entre eu e meus irmãos. Nós 3 brigávamos muito, e a discussão puxava do pai, puxava da mãe. A gente começava a brigar muito. Não conseguíamos voltar da igreja para casa juntos. Cada um tinha que voltar separado. Olha isso. Isso aconteceu comigo. E teve um dia que a gente brigou tanto na mesa, tanto, quase saímos no soco, irmãos, dentro da minha casa. Cada um foi para um canto, esfriar a cabeça. Num domingo, nunca esqueço desse dia. Fomos dormir. Tinha que dormir até horários diferentes para não trombar entre eu e meus irmãos. Ah, meu irmão, chegou, estávamos dormindo à noite, 3 da manhã. De repente eu ouço a porta do quarto se abrir assim, eu acordo. Minha mãe, ela é paralítica. Quando tinha 2 anos sofremos um acidente de carro, ela ficou paralítica. E ela com a cadeira de roda, ela entra no quarto. Ela chega até o meio do quarto, estende as mãos. Ah, como eu louvo ao Senhor pelas mães que não desistiram dos seus filhos. Ah, como eu louvo ao Senhor pelas mães que estão aqui essa noite, que entende que na casa dela ela é autoridade, que diabo não vai dominar ali. Ah, como eu louvo ao Senhor pelas mães que entram e falam: ei, diabo aqui não, diabo. Minha mãe estendeu as mãos, eu não falei nada, eu só vi ela entrando. Ela começou a repreender todo tipo de demônio, todo tipo de cilada, todo tipo de conflito espiritual. Eu falava: aqui não,
aqui não. Ela citou a frase de Moisés da Bíblia falando: não vai ficar uma unha, diabo, aqui você não tem domínio. Ah, meu irmão, nunca mais teve esse tipo de briga. Eu e meus irmãos convivemos em paz até hoje. Sabe por quê, meu irmão? Ela saiu da esfera do está escrito e ela entrou na esfera do dito está. Quando você começa a entender a esfera que você tem que entrar, meu irmão, a tua reação é diferente. Você não aceita o diabo querer dominar a tua vida. Você não aceita essa doença, não, meu irmão. Em nome de Jesus, começa a repreender e entra na esfera do dito está. Quando a gente lê, quando a gente repara na palavra do Senhor, quantas são as pessoas que entram na esfera do dito está? Existia uma mulher na Bíblia, uma sunamita, rica. Ela não tinha filhos. Ela tinha todo um prestígio na sociedade, mas não tinha filhos. De repente o profeta entra na casa dela. Ela começa a abençoar o profeta. Aí ela chega um momento que o profeta repara nela e fala para Geazi: o que está faltando nela? Que ela sempre abençoa a gente. Ela não tem filho. O profeta chega para ela e fala: nesse tempo determinado, no tempo da vida, terás um filho. Aquela mulher no mesmo momento olha e fala: Senhor meu, não fale isso para a tua serva. Porque o profeta, quando pronunciou uma palavra dita por Deus, ele tocou numa ferida da alma dela. Porque ela podia ter tudo, mas dentro da alma dela ela queria ter um filho que ela nunca teve. O profeta saiu da esfera humana e o profeta entrou dentro do dito está. Ele foi lá e falou: não, porque o Espírito de Deus, ele sabe da ferida da tua alma, e ele entra e invade agora. Ele vai te dar um filho. Passado 9 meses, essa mulher teve um filho. Só que chegou um determinado momento que esse filho morreu. Essa é uma parte maravilhosa, porque de acordo com a cultura judaica, ela devia ter feito 2 coisas. Uma, ter contado para o marido dela. 2, ela devia ter enterrado, porque judeu não faz velório. Isso não é uma cultura judaica, é uma cultura greco-romana. Então ele devia ter feito o quê? Um velório. Mas o que ela faz? Não, eu não pedi nada disso. Ela simplesmente pega a criança, coloca no quarto do profeta. Ela vai até o profeta. Quando chega no profeta, ela fala: eu não te pedi nada. Eu amo essa mulher. Ela sai da esfera humana, ela entra dentro do dito está. Ela fala: eu não pedi isso, eu não pedi esse sonho, eu não pedi essa chamada, eu não pedi isso, mas está morrendo dentro de mim. Só que de repente o profeta olha e fala: eu vou com você. Quando ele entra lá, aquilo que estava morto ressuscita. Meu irmão, minha irmã, não enterre o menino que está morto. Não enterra não. Não enterra esse sonho que faz tempo que Deus colocou, essa chamada, esse ministério, esse teu marido que não está vindo para a igreja, esse teu filho que se desviou. Não enterra isso, porque o Espírito de Deus te coloca essa noite dentro do dito está e fala para você: eu ainda ressuscito. Com reverência, o pastor gostaria de orar pelos irmãos. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Meu irmão, quando a gente entra dentro da esfera do dito está, os teus olhos mudam, a tua visão começa a ir mais longe. Você começa a enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Quando você entra dentro do dito está, você começa a perceber as batalhas espirituais que está entrando. Você percebe aonde que foi o ponto inicial e que está aumentando isso. Quando você entra do dito está, você percebe que você não é fraco. Você não enxerga as competições da vida.
Quantas são as pessoas que pensam em desistir, pensam em parar, porque está enxergando uma competição, esse é melhor do que eu, aquele é melhor do que eu. Meu irmão, isso não é uma competição. Entra dentro da esfera do dito está, que você vai ver que o Espírito de Deus te colocou, e Ele fala: eu sou contigo e você será capaz. Eu sou contigo e você será capaz. Essa é a esfera do dito está. Esse é o momento que Deus olha para você e fala: ei, você acha que é uma doença que vai te matar? Você acha que é uma doença? Não. Esse é o momento que o Espírito de Deus olha para você essa noite e fala: os médicos desenganaram, mas eu ainda não coloquei o ponto final. Mas como não tem, meu irmão? É milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Deus, Ele coloca você nessa noite dizendo o seguinte: saia do escrito está, entra no dito está. Mas os médicos desenganaram. Eu ainda curo o câncer, eu ainda curo as doenças, eu ainda saro a tua alma. Abaixe de cara, abaixar. Se a palavra tocou no teu coração, eu quero te fazer um convite. Eu gostaria de convidar você para vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu estou com vergonha. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Um passo e Deus muda a tua vida. Lute pela tua alma. Lute pela tua família. Você está aqui, mas tem alguém lá fora, alguém talvez numa cama, que está dependendo da tua oração, meu irmão. Lute por essa pessoa. Deus te colocou aqui para dizer: eu te faço um intercessor essa noite. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Se na tua mente veio qualquer tentação de suicídio, vem até aqui à frente agora. Que a cada passo que você dá, uma corrente de Satanás é desfeita. Esse demônio nunca mais vai entrar na tua casa. Tua casa é templo do Espírito Santo. Tua casa não é sinagoga de Satanás. Tua casa, diabo nenhum vai dominar. Que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem
e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, presença, tua presença, tua presença, tua presença. Baixê de carabaçu de canta de baixar. Tua presença é o que eu mais quero. Ai, carabaxê de carabalabaçu de canta de baixar. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que o Senhor cuida de mim. Eita, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Carabaxê de Que eu carabaçu perca de dinheiro canta de e baixar. perca amigos, só não quero perder tua presença. Alabaxê de carabaçu de canta de baçu de carabaxai. Tem uma moça ali no fundo, tá do lado de um rapaz, ela tá usando óculos. Aí no fundo, é você mesma, levanta sua mão, minha irmã. Quando ela estava cantando aqui, o Espírito de Deus mostrou você, como se você estivesse num barquinho, andando em círculo, e começou a vir um desespero muito forte. De repente eu vi um anjo descendo do céu com uma espada, mostrando um caminho. Meu irmão, o Espírito de Deus está entrando com uma orientação dentro da tua casa. O Espírito de Deus está colocando as coisas no lugar certo. Eu não sei, não conheço você, não sei quem é você, mas o Espírito de Deus manda te dizer: fala para a minha serva que eu sou o socorro dela, e eu estou entrando nesses dias na vida dela e na casa dela. Estou colocando a orientação que ela precisa, pois eu ouvi aquilo que ela falou para mim essa noite. Antes de orarmos, eu preciso fazer esse apelo. Tem alguém que veio aqui essa noite a convite, que gostaria de entregar sua vida nas mãos do Senhor, ouviu a palavra de Deus e tocou a tua alma? Faça um sinal. Tem uma vida, irmãos. Ô meu irmão, lá no céu está fazendo uma festa, tem uma vida se entregando. Nós vamos fazer uma oração por ela. Tem mais alguém que está aqui que quer ser? Mais uma está entregando a vida. Baixê de carabalais. Oh meu irmão, valeu tudo. Valeu tudo. Deus está resgatando vidas essa noite. Carabaxê de carabalais. Oh, de carabaxai. Deus fala: vinde, pode vir que eu salvo. Tem alguém que está aqui essa noite, que por motivos diversos, talvez por algumas ovelhas, você saiu por essa porta e falou: não vou mais para a igreja, mas você veio aqui. E Jesus estendeu as mãos falando: volta, filho, volta. Tem alguém que quer voltar novamente para Jesus, que está aqui essa noite? Faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer voltar? Não. Nós vamos orar agora para essas vidas que estão aceitando a Jesus. Logo em seguida nós vamos orar pelos irmãos que estão aqui essa noite.
Senhor amado, graças te damos, Senhor, por essas duas almas, Senhor, que estão aqui, ó Pai, se entregando a Ti. Ah, Senhor, escreva o Teu nome no livro da vida. Senhor, livra, Pai, de todo mal. Senhor, purifica, limpa, Senhor, a alma das Tuas filhas, Senhor. Limpa, meu Pai, a alma desse Teu filho, meu Pai. Senhor, em Teu nome, ó Pai, desfaça toda a obra do diabo. Resgata, Senhor, essas vidas, Senhor. Tu sabes, meu Pai, elas estão vindo aqui entregando, Senhor, sua vida. Senhor, sustenta cada uma delas, meu Pai. Sustenta com as Tuas mãos. Escreva o nome do livro da vida, Senhor. Pai, dê a alegria da Tua salvação, Senhor. Que elas continuem permanecendo firmes em Ti, meu Pai. Senhor, eu aproveito esse momento, Senhor, para orar pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui essa noite. Ah, meu Deus, Tu sabes de cada um, ó Pai. Senhor, em Teu nome, Jesus, Pai, entra com o Teu renovo, Senhor. Entra com o Teu renovo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, qualquer seta do maligno, qualquer raiz de amargura, Senhor, na autoridade do Teu nome, repreendemos agora. Que bata em retirada agora. Senhor, em Teu nome, Jesus, eu oro agora, Senhor, pelos casamentos. Senhor, se existir alguém, Senhor, que entrou nesse templo, que está pensando em separar, Senhor, eu repreendo esse demônio da separação agora. Senhor, em Teu nome, Jesus, restaura famílias, restaura lares. Senhor, vá na vida desse filho. Senhor, em Teu nome, Jesus, aquele Teu filho que está intercedendo agora, pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela filha, Senhor, atenda a oração dos Teus filhos. Senhor, vá agora, Senhor, em direção. Senhor, em Teu nome, Jesus, repreenda todo o orixá, todo umbanda, todo candomblé, desfazemos a obra de Satanás agora. Senhor, em Teu nome, Jesus, vá ao encontro daqueles que eles estão intercedendo. Senhor, eu oro agora, Jesus, por aqueles Teus filhos que estão enfermos. Senhor, Tu és o Jeová Rafá, Tu és a cura. Senhor, na autoridade do Teu nome, o médico diz que não tem mais jeito. Senhor, o médico diz que o câncer dominou tudo. Senhor, o médico diz que a doença vai matar. Mas, Senhor, Tu és o Jeová Rafá, Tu és aquele que põe o ponto final. A última palavra é Tua. Senhor, entra com a cura agora. Entramos na esfera do dito está. Entramos no mundo espiritual e repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda doença. Senhor, em Teu nome, Senhor, cura. Cante debaixo de cante de baixaias. A autoridade do Teu nome, Senhor.